Olá, meus queridos! Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre uma tipologia que é muito recorrente no nosso cotidiano, mas que muitas vezes nós não sabemos identificar, que é a narrativa. Então, quais são os elementos que compõem a narrativa? Nós temos o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. O narrador, ele pode ser apresentado de três formas. Nós temos inicialmente o narrador observador, que é aquele narrador que conta a história de fora, sem se intrometer na vida dos personagens, né? Ele apenas relata os fatos. Nós temos o narrador personagem, que é aquele narrador que conta a história e participa dela, e temos o narrador onisciente, que é aquele narrador que ora narra a história e ora ele participa da história. Um exemplo desse tipo de narrador que nós podemos identificar é no livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele conta a sua própria história, mas em uma boa parte ele narra os fatos. O segundo elemento, que é um dos mais importantes, é o enredo, né? O enredo que vai motivar a escrita da história, né? Os acontecimentos que vão envolver essa história. No exemplo a seguir, nós podemos observar uma linearidade, né? Um começo, um meio e um fim, e acontecimentos que vão envolver os personagens. No exemplo a seguir, nós temos a tirinha em que a secretária fala para o patrão: os gráficos chegaram, senhor, estamos falidos, né? E mediante essa situação de desespero, o chefe dela acaba se jogando pela janela. Sendo que, posterior a esse acontecimento, ela percebe que ela passa as informações erradas, né? Me enganei, senhor, crescemos 258. Então, na verdade, ocorreu um equívoco que fez com que o final fosse trágico. Então, nós podemos perceber que o enredo é justamente essa história que motiva, mas que ao mesmo tempo gera em nós conflito, gera ansiedade para saber o que vai acontecer no final. Então, esse papel muito importante, né, da narrativa é chamado de enredo. Um terceiro elemento, um dos mais importantes, até porque não existe história sem personagem, são os personagens. Os personagens, eles podem se apresentar de três formas. Nós temos aquele personagem que é o protagonista, né, em que a história vai envolvê-lo, vai girar em torno dele principalmente. Nós temos o antagonista, em que muitas histórias ele vai aparecer como vilão. E temos os coadjuvantes, que são aqueles personagens secundários que não são tão importantes na história, mas que estão ali presentes. Na narrativa, nós também temos o espaço, né, onde essa história ocorre. É numa sala, é numa cozinha, é numa rua, é numa vila. Então, nós precisamos levar em consideração o espaço como sendo um elemento importante da narrativa. Até porque muitos fatos serão explicados graças ao espaço onde essa história está acontecendo. E o último elemento é o tempo. O tempo, ele pode aparecer de duas formas. Nós temos o tempo psicológico, que é aquele tempo individual que acontece interiormente em cada personagem. Um exemplo do tempo psicológico seria os sonhos, os feedbacks, em que os personagens se envolvem. E o tempo cronológico, que é aquele tempo que nós podemos medir em horas, meses, anos, semanas. Então, se nós fôssemos avaliar qual a recorrência de tempo que nós encontramos na narrativa, seria o tempo cronológico, né? Dificilmente nós encontramos, mas só para vocês saberem que existe o tempo psicológico, que é aquele tempo introspectivo, individual de cada personagem, em que cada um vai viver de uma forma particular, não necessariamente na mesma hora, e que é muito importante nós sabermos porque o tempo psicológico ele revela muito da história, né? Muitas vezes nós só podemos entender uma determinada história graças a uma lembrança que o personagem tem ao transcorrer da narrativa. Então ele é muito importante, ele não aparece na maioria das vezes, principalmente em crônicas, em fábulas, né? Nós não vemos essa recorrência de tempo psicológico, mas para vocês ficarem sabendo que ele existe. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula e hoje nós descobrimos, né, a relevância da narrativa, os elementos que a compõem e como identificá-la.
Então, a narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam em um determinado espaço à medida que o tempo passa. Então, não esqueçam, a narrativa ela é justamente esse arranjo, uma sequência de fatos. Eu só posso identificar um texto como sendo narrativo se ele tiver uma sequência lógica de acontecimentos. Então é isso, um forte abraço e até a próxima aula.